Vocês falaram que eu não posso falar mais. Começou. Estamos ao vivo. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à mesa temática História em Tempos de Crise. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou estudante de História aqui da UFJF, componho a atual gestão do Centro Acadêmico, hoje eu estou na coordenação geral, junto com meu companheiro Miguel, que eu tenho certeza que está aí nos assistindo, e vou tocar a tarefa minimamente nessa sexta-noite, mediar essa mesa tão candente, tão importante, que faz parte de uma série de atividades que estamos tocando no início do período letivo, né, 2020.1, via ensino remoto emergencial. Várias universidades do nosso país já iniciaram essa modalidade de ensino, que não foi diferente aqui na UFJF, né? Iniciamos no dia 21 de setembro, nessa presente semana. Essa atividade, ela faz parte, tem o objetivo, né, de criar um acolhimento minimamente do que a gente consegue, né, nessas vias remotas e online, e faz parte de outras atividades. Tivemos já uma aula inaugural com a professora Cláudia Viscardi, também da casa, no dia 21, na segunda. Estamos tendo essa presente mesa na sexta, e no dia 9 de outubro, às 6 horas, a gente vai ter uma conferência com o Marcos Napolitano, da USP, que vai discutir um pouco com a gente a construção do autoritarismo na nossa república. E no dia 19 de outubro, também às 7 horas da noite, a gente vai ter uma conferência com o Sidney Chalub, que vai discutir um pouco epidemia, ciência médica e raça no Brasil Imperial. Sem mais delongas, vou apresentar a mesa, me sinto muito honrada de estar aqui essa noite. São 2 professores da casa, parceiros de longa data da entidade, sempre que a gente chama, estão aqui presentes. Já agradeço em nome da entidade dos 2 estarem aqui conosco. E a gente vai ter uma fala mais ou menos de 30 minutos para cada palestrante, depois a gente vai abrir para perguntas. O primeiro a falar vai ser o professor Fernando Pelato, que é professor da UFJF, de História do Brasil Republicano, que tem a área de atuação em História no Tempo Presente, com pesquisas focadas na democracia no tempo presente, memória da ditadura e relações entre cultura e política. O segundo a falar vai ser o professor Odilon Caldeira Neto, que também é professor da casa, professor de História Contemporânea, que tem pesquisas voltadas para o tema também de História do Tempo Presente, basicamente em torno da extrema-direita e o neofascismo em caráter transnacional. Vou passar agora a fala para o professor Perlato. Vocês que estão nos assistindo, podem utilizar o chat para mandar as perguntas, né? A gente vai ter uma moderadora. A Ana não está aqui conosco, mas ela está aí no bastidor e vai ajudar a gente minimamente para fazer essa seleção das perguntas. Perlato, quando você quiser falar, com você. Bem, boa noite a todas e todos. Antes de iniciar, eu queria agradecer muito, né, ao Centro Acadêmico pelo convite, né, e a Júlia especialmente por ter feito a mediação desse convite. Né, para mim, particularmente, sempre que eu participo de eventos do CA, eu faço questão de dizer para isso, né, que para mim é uma alegria particular, né, eu fiz parte do Centro Acadêmico, fui coordenador geral do Centro Acadêmico, eu sei o quanto que demanda, né, o quanto é complicado organizar eventos, ainda mais numa conjuntura como essa, né, então eu parabenizo muito vocês por esse evento, por essas atividades que vocês têm realizado, né, então para mim é uma alegria poder participar. E uma alegria ainda maior de participar ao lado do Odilon, né, o Odilon a gente vem conversando muito, né, trocando muitas ideias aí, a gente tem muitas proximidades temáticas, então para mim ter essa possibilidade de estabelecer também esse diálogo com ele nesse evento é uma alegria. Eu vou, na verdade, trazer algumas questões aqui. Quando a gente conversou sobre o tema da mesa, né, História em Tempos de Crise, eu e o Odilon conversamos um pouco sobre essas questões e tal, e é um tema muito interessante, mas um tema muito amplo, né, e a gente ficou pensando nisso, né, como encontrar uma abordagem para falar de um tema tão interessante, mas ao mesmo tempo um tema tão amplo, né. Eu vou trazer aqui algumas reflexões que eu venho fazendo, né, não é nada propriamente uma pesquisa consolidada, são algumas reflexões, alguns apontamentos que eu venho fazendo em torno de como pensar o lugar do historiador em meio a essa crise política vivida pelo Brasil. É um pouco disso, né? Como que o historiador se coloca diante dessa atual conjuntura, né? Então, basicamente, eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje em torno da ideia de que nós vivemos no Brasil, ao longo dos últimos anos, uma crise política significativa que possibilitou e que vem possibilitando, na verdade, a emergência na esfera pública de discursos politizados sobre o passado, tanto discursos progressistas, discursos à esquerda, quanto discursos que eu vou chamar aqui de reacionários, né, à extrema-direita, que de diferentes maneiras colocam novos desafios para os historiadores. A hipótese que eu estou propondo aqui para nós podermos conversar, né, é de que a experiência do Partido dos Trabalhadores à frente do governo federal entre 2003 e 2016
resultou em determinadas políticas públicas que instauraram crises políticas no país, crises políticas positivas, mas também negativas, e criaram um campo de possibilidades para que discursos tanto progressistas quanto reacionários, tanto de esquerda quanto de extrema-direita, pudessem aparecer com força e se organizarem politicamente, resultando, consequentemente, em uma politização das visões sobre o passado do país e na contestação de determinadas narrativas historiográficas produzidas no âmbito das universidades. Essas narrativas politizadas do passado, tanto progressistas quanto reacionárias, em diversos momentos apresentam tensões com as narrativas sobre o passado construídas pelos historiadores profissionais. Para discutir esses aspectos, eu vou me concentrar principalmente em duas temáticas, ou dois temas sensíveis ou temas traumáticos relacionados ao nosso passado, que são a escravidão e a ditadura. As reflexões aqui propostas, buscarão pensar de que maneira narrativas produzidas no tempo presente sobre o passado escravista e ditatorial, elaboradas por movimentos progressistas e reacionários, apresentam muitas vezes tensões com narrativas historiográficas elaboradas nas universidades. Antes de entrar propriamente no desenvolvimento do meu argumento, eu gostaria de deixar duas coisas bem claras. Em primeiro lugar, eu não pretendo sugerir que os governos do PT tenham inaugurado essas narrativas politizadas sobre o passado, mas sim sugerir a ideia de que algumas das políticas impulsionadas durante os governos do Lula e da Dilma resultaram na abertura de um campo de possibilidades para que essas narrativas já existentes pudessem aparecer com força na esfera pública, estabelecendo tensões com pesquisas historiográficas desenvolvidas no âmbito das universidades. A segunda questão que eu quero deixar claro, antes de avançar na apresentação do argumento, se refere à ideia de que na leitura que eu estou aqui propondo, esses discursos progressistas e reacionários sobre o passado, esses discursos à esquerda e à extrema-direita, ainda que gerem tensões com a historiografia profissional, não devem ser vistos como equivalentes para os historiadores. Ou seja, os discursos sobre o passado progressista geram, sim, tensões, mas tensões positivas com as pesquisas historiográficas, ao passo que os discursos reacionários sobre o passado geram tensões negativas. Nessa perspectiva, eu quero sugerir que, enquanto os discursos progressistas devem ser compreendidos como tentativas, nem sempre corretas do ponto de vista historiográfico, mas tentativas de ampliação das narrativas sobre o passado, devendo, portanto, serem eventualmente criticados, mas mobilizados para o diálogo com os historiadores, os discursos reacionários, os discursos de extrema-direita sobre o passado devem ser combatidos pelos historiadores. De todo modo, o ponto aqui a ser defendido é o de que, embora não sejam equivalentes, demandando, portanto, respostas diferenciadas, narrativas progressistas e narrativas reacionárias sobre o passado geram tensões com discursos produzidos por historiadores profissionais, colocando novos desafios sobre os quais nós devemos conversar a respeito. Eu não vou ter tempo aqui, por óbvio, nessa minha fala, de fazer uma análise pormenorizada e detalhada sobre os 13 anos do PT à frente do governo federal. De todo modo, o que me interessa chamar a atenção para o argumento que eu estou aqui desenvolvendo é o de que, apesar de todas as suas contradições, de todas as limitações no sentido de impulsionar agendas mais progressistas, a exemplo da reforma tributária ou da regulamentação dos meios de comunicação, os governos do PT criaram determinadas políticas respondendo a demandas históricas de movimentos sociais que possibilitaram a ascensão de discursos e agendas historicamente excluídas e silenciadas na esfera pública. Os 13 anos de governo do PT abriram caminhos institucionais efetivos para que segmentos historicamente excluídos, como negros, mulheres, LGBT, ou historicamente silenciados, como vítimas e familiares da ditadura, tivessem maiores possibilidades de projetarem na esfera pública suas demandas
impulsionando com isso uma crise positiva no âmbito da política e da sociedade brasileira. Essas políticas geraram avanços progressistas, mas geraram também reações significativas que repercutiram e ainda vêm repercutindo nas disputas públicas em torno do passado no tempo presente. Se formos pensar em torno da questão racial, por exemplo, as políticas voltadas para a implementação das cotas raciais nas universidades federais e a Lei 10.639 de 2003, posteriormente ampliada em 2008, na Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, esses dois movimentos instauraram uma crise política positiva na sociedade e possibilitaram uma maior projeção na esfera pública de diversos discursos e narrativas que permaneceram durante décadas secundarizados. Com o impulso dessas políticas públicas, criou-se, portanto, um campo de possibilidades favorável para a ampliação de narrativas progressistas politizadas sobre o passado em torno da questão racial. Uma outra agenda fundamental aberta durante os governos do PT se deu com a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011, já no governo de Dilma Rousseff, ela mesma pertencente à resistência armada, a partir da pressão de vítimas da ditadura e de familiares de mortos desaparecidos. Apesar de algumas iniciativas tímidas relacionadas à justiça de transição que ocorreram nos governos anteriores, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, foi somente com a CNV que se abriu uma possibilidade concreta, real, de uma reflexão institucional mais sistemática, impulsionada pelo Estado em torno da experiência da ditadura civil-militar brasileira. Junto com a CNV, ou par e passo, paralelo à CNV, foram criadas diversas comissões estaduais e municipais da verdade, com o intuito de investigarem crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura civil-militar, inaugurada com o golpe de 64. O ponto aqui a ser destacado é que, apesar de todas as suas limitações, a CNV criou um campo de possibilidades favorável para que as memórias das vítimas da ditadura e de seus familiares pudessem ganhar um espaço maior na esfera pública, levando a uma maior projeção de narrativas progressistas politizadas sobre o passado ditatorial. E aí eu passo para o outro ponto do meu argumento, que é o que eu quero chamar a atenção. Porque o que eu gostaria de chamar a atenção é que essas narrativas progressistas sobre o passado, elas encontraram conexões e pontos de contato com o conhecimento historiográfico produzido pelos historiadores profissionais, mas também encontraram e ainda encontram tensões com as narrativas historiográficas produzidas no âmbito das universidades. Cito dois exemplos rápidos para ilustrar o que eu quero dizer. Uma das principais contribuições ao longo das últimas décadas da historiografia profissional sobre a escravidão foi chamar a atenção para a complexidade da sociedade escravista, mostrando, por exemplo, que os escravos nem sempre resistiram abertamente contra o sistema, mas que também negociaram com o sistema e que muitas vezes escravos, uma vez libertos, adquiriam outros escravos. Essas narrativas, construídas pela historiografia, objetivavam minimizar a experiência da escravidão? De forma alguma. O que elas buscavam, em grande medida, era chamar a atenção para a complexidade da sociedade escravista e do pós-abolição. Porém, essas narrativas historiográficas nem sempre foram bem recebidas por setores do movimento negro e por outros portadores das narrativas progressistas politizadas sobre o passado, que diziam, inclusive de modo legítimo, que essa complexidade historiográfica poderia gerar uma espécie de minimização da violência da sociedade escravista. Conceber aquela sociedade na lógica somente da repressão e do conflito dicotômico entre senhores e escravos abriria, de certa maneira, maiores possibilidades para uma sensibilização pública e para uma politização em torno da questão racial no Brasil, ao passo que as narrativas historiográficas mais complexas poderiam, a depender da leitura, levar a uma minimização daquela experiência da repressão.
Percebam, portanto, que essas narrativas progressistas sobre o passado escravista, elas abriram também tensões importantes, conflitos importantes com as narrativas historiográficas produzidas no âmbito das universidades. Cito o segundo exemplo. Ao longo dos últimos anos, diversos historiadores profissionais vêm buscando criticar as narrativas construídas pelos grupos da esquerda armada, aqueles que se engajaram na luta armada contra a ditadura, dizendo que eles não necessariamente estavam lutando pela democracia, mas sim pelo estabelecimento de uma ditadura do proletariado no país. Isso significa que esses historiadores estavam defendendo que esses grupos eram antidemocráticos e que, portanto, a ditadura estava certa em reprimi-los? Claro que não. Eles estavam apenas chamando atenção para o fato de que, apesar do absurdo da repressão, era necessário compreender de modo mais complexo essas organizações, entender seus objetivos naquele contexto específico, sem naturalizar as memórias que eram construídas pelas vítimas da repressão. Porém, vários antigos militantes, sobreviventes e familiares de pessoas que se engajaram na luta armada se sentiram também legitimamente, pessoalmente atingidos, como se aquela narrativa mais complexa sobre o passado, construída pelos historiadores profissionais, tivesse legitimado a repressão que se abateu sobre eles. Percebam, portanto, mais uma vez, que assim como no exemplo anterior, o que vemos é uma tensão importante entre narrativas progressistas sobre o passado e as pesquisas historiográficas desenvolvidas no âmbito das universidades. Se do lado do progressista nós podemos observar essas tensões entre os discursos politizados sobre o passado e as narrativas historiográficas universitárias, no que diz respeito ao lado reacionário, essas tensões são ainda mais evidentes. Eu não vou usar aqui o termo conservador, né? Acho que a gente poderia até debater, né, essas terminologias, mas eu não vou usar aqui o termo conservador, porque eu quero me referir particularmente a alguns discursos que emergiram na esfera pública no Brasil nos últimos anos como reações às agendas progressistas dos governos do PT, que vão além do conservadorismo e são, em alguns casos, assumidamente reacionários e que buscam construir narrativas abertamente negacionistas sobre o passado escravista e sobre o passado ditatorial do país. Ainda que essas narrativas já existissem, e é importante destacar que elas já existiam, né? É importante porque muitas vezes nós esquecemos, né? Como nós tivemos uma experiência democrática, a gente pensa muitas vezes que essas narrativas explodiram agora e apareceram agora. Não, essas narrativas já existiam, né? Porque nós somos um país profundamente atravessado por valores e concepções reacionárias, né? E foi, em grande medida, uma reação às políticas de cotas das universidades e às iniciativas institucionais de combate ao racismo, assim como uma reação à criação da Comissão Nacional da Verdade, que fez com que grupos portadores dessas narrativas pudessem se organizar politicamente de modo mais sistemático. A crise política exacerbada a partir das manifestações que tomaram as ruas do país em junho de 2013 instituiu um campo de possibilidades para que esses discursos reacionários negacionistas sobre o passado pudessem ganhar força na esfera pública, sobretudo a partir das redes sociais. Em decorrência da crise que o país vivenciou entre 2014 e 2018, essas narrativas reacionárias sobre o passado não apenas ganharam espaço na sociedade civil, mas chegaram efetivamente ao poder com a eleição presidencial de Jair Bolsonaro. A narrativa reacionária sobre o passado escravista, por exemplo, ganhou ainda maior espaço recentemente com a posse de Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares. Camargo classificou o movimento negro em um discurso particular, em uma reunião particular, mas classificou o movimento negro como escória maldita, entre aspas, e chamou o Zumbi de Palmares, entre aspas, de filho da puta que escravizava pretos. Recentemente, no dia 13 de maio, Camargo provocou o movimento negro ao celebrar esta data em contraposição ao dia 20 de novembro, defendendo a princesa Isabel como a libertadora e protagonista da abolição da escravidão e criticando, mais uma vez, o Zumbi de Palmares.
o que é importante chamar a atenção para a discussão aqui proposta é que o discurso de Camargo não deve ser visto como uma narrativa isolada sobre o passado, mas dialoga com diversas outras narrativas que circulam na esfera pública, sobretudo nas redes sociais, que buscam construir visões do passado que se contrapõem não apenas às narrativas dos movimentos negros, mas que também têm tensões com aquelas narrativas produzidas no âmbito das universidades. Mas a gente poderia ir além, porque essas narrativas construídas por esses grupos reacionários não têm apenas tensões com as narrativas construídas nas universidades. Muitas vezes eles se apropriam dos discursos produzidos nas universidades para, em grande medida, minimizar as relações raciais e as suas opressões. Quando eles mobilizam, por exemplo, a ideia de que, os historiadores estão dizendo que os escravos tinham famílias, por exemplo, que os escravos negociavam, que os escravos não resistiam. Então, esse sistema não era tão opressivo assim. Ou seja, uma apropriação que deturpa o discurso historiográfico, para a construção de uma narrativa reacionária sobre o passado. Em relação à ditadura, o exemplo é mais óbvio. Jair Bolsonaro foi o deputado que mais se contrapôs abertamente à criação da Comissão Nacional da Verdade e ao seu funcionamento. E foi quem, em seu voto em defesa do processo de impeachment da presidenta Dilma, homenageou o brilhante Ustra, chefe do DOI-CODE na ditadura, a quem Bolsonaro chama de herói nacional. Em março desse ano, poucos meses depois de ter tomado posse, Jair Bolsonaro celebrou o dia em que foi dado o golpe de 64, chamando de Dia da Liberdade e pediu aos quartéis que celebrassem a data. Esse discurso negacionista sobre o passado ditatorial se coloca também em contraposição direta às memórias daqueles que se opuseram à ditadura, mas também, em relação à historiografia, tem tensões. E da mesma forma como nós podemos observar em relação aos discursos sobre a escravidão, ocorrem muitas vezes apropriações por parte dos discursos reacionários de discursos historiográficos, como, por exemplo, quando os discursos reacionários mobilizam a ideia da luta armada dos historiadores para dizerem, está vendo? Eles estavam lutando pela ditadura do proletariado. Então, consequentemente, devíamos, de fato, ter tido uma ditadura. Ou quando, recentemente, a historiografia brasileira vem mostrando que a ditadura não foi apenas uma repressão do Estado sobre a sociedade, mas que a sociedade civil também participou, os setores da sociedade civil apoiaram o golpe de 64 e apoiaram a ditadura. A historiografia complexifica a compreensão daquele processo, porém o discurso reacionário se apropria desse discurso para dizer o seguinte, está vendo? A sociedade civil queria a ditadura. Em grande medida, foi o que o Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez tempos atrás, quando disse que, de fato, 1964 foi um movimento defendido pela sociedade, citando, inclusive, um historiador, o Daniel Arão Reis, deturpando o seu argumento. O que eu quero chamar a atenção, portanto, é como que os discursos historiográficos eles podem ser também apropriados por essas narrativas reacionárias. Dito isso, eu caminho para a conclusão do meu argumento, chamando a atenção para os enormes desafios colocados para os historiadores nesse tempo presente que o Brasil vem atravessando. Retomo o que eu disse no começo dessa minha fala. Na minha perspectiva, os discursos progressistas sobre o passado geram tensões positivas com a produção historiográfica, na medida em que, a despeito de suas diferenças, ambos estão comprometidos com a defesa dos direitos humanos e da democracia. Porém, é necessário também que, na ânsia de respeitar e se colocar solidário aos discursos sobre o passado progressista, o historiador não abandone as especificidades do seu lugar de fala, convertendo-se em mero porta-voz autorizado de memórias progressistas. Os olhares sobre o passado produzidos pelos historiadores muitas vezes inserem complexidades que se chocam com discursos sobre o passado mobilizados por grupos progressistas. Em diversas ocasiões, ocorrerá que interpretações construídas por nós, historiadores, sobre o passado, não estarão de acordo com leituras de grupos progressistas com os quais nós concordamos politicamente. Mas nossos compromissos com esses grupos não devem se sobrepor àqueles que temos com o nosso ofício. Nesse sentido,
ainda que mantendo os compromissos com as agendas dos direitos humanos e da democracia, cabe ao historiador, sobretudo em tempos, percebam isso, sobretudo em tempos de ataque às universidades, em tempos de ataques ao conhecimento científico, afirmar também, mesmo frente aos grupos progressistas, as especificidades e a importância do seu ofício e da produção acadêmica. Já os discursos reacionários sobre o passado, ao se constituírem em torno de retóricas abertamente negacionistas, geram tensões negativas com a produção historiográfica, na medida em que resultam em agendas contrárias não apenas ao conhecimento científico, mas aos direitos humanos e à democracia. Ainda que caiba aos historiadores compreenderem as lógicas desses discursos, seus mecanismos de produção e de circulação, cabe a eles também a tarefa de combatê-los, tanto do ponto de vista acadêmico quanto político. Combater esses discursos significa colocar-se diante do compromisso de disputar o conhecimento histórico na esfera pública, publicizando e democratizando a produção acadêmica produzida nas universidades, para além dos muros das universidades. Isso deve ocorrer, sobretudo, pois, como eu disse, muitos dos discursos produzidos pelos historiadores são apropriados e distorcidos por grupos reacionários para minimizarem opressões do passado. Distanciar-se do debate público em nome de uma suposta objetividade é uma postura equivocada que nós, historiadores, não podemos nos dar o direito de ter nesse momento. Nós não podemos nos furtar dessa disputa, sobretudo em um contexto no qual essas narrativas reacionárias sobre o passado colocam em risco não apenas a produção acadêmica, mas a própria democracia e a agenda dos direitos humanos. É justamente equilibrando-se nessa corda bamba entre os compromissos políticos com os valores da democracia e dos direitos humanos, e os compromissos éticos da profissão e do conhecimento científico, que os historiadores devem buscar seu lugar nesse contexto de crise. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Perlato. Acho que sua fala é muito contundente no momento que a gente está vivendo e penso que, na medida do possível, o que a gente está tentando fazer na mesa de hoje, abrir um pouco mais o conhecimento, expandir e bater um papo na medida do possível que a gente pode fazer. Vou passar a fala agora para o professor Odilon, que também vai ter cerca de 30 minutos, para depois a gente poder abrir para as perguntas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria primeiro dar uma boa noite a todas e a todos, dizer que é realmente uma grande satisfação poder conversar com vocês do Centro Acadêmico, poder conversar com todo mundo que está acompanhando, embora a gente não consiga ver os rostos, A gente imagina que as pessoas têm algumas questões, a gente pede até que façam perguntas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui junto com a Júlia, com a Ana Luísa, e também, claro, com o Fernando Perlato, que, curiosamente, é a primeira vez que eu e o Fernando estamos dividindo uma atividade, Esperamos chegar uma pandemia, uma quarentena, vivemos na mesma cidade, trabalhamos na mesma universidade, e finalmente conseguimos conversar agora no âmbito de uma atividade acadêmica. Eu gostei demais da fala do Perlato, no sentido de traçar realmente esses espaços públicos, profissionais, a utilização dos discursos profissionais da história, da própria historiografia, em atribuições políticas de diversas clivagens, e sobretudo para os ataques, em relação aos ataques aos quais historiadores e historiadoras sofrem, Então, muitas das questões que eu penso trazer aqui são questões relacionadas a essa ideia de crise da história, de negacionismo e de história pública. Efetivamente, como o próprio Perlato mencionou, essa noção de crise ela é talvez multifatorial, ela é polissêmica no seu sentido, e muito difícil de conseguir atribuir um sentido único e exato ao termo. Afinal de contas, a gente está falando em crises das mais diversificadas, das mais variadas tendências e instâncias e intensidades possíveis. Mas, de qualquer maneira, eu quero pensar aqui uma possibilidade de tratar uma certa genealogia em torno do negacionismo como um elemento que é articulado para estabelecer efetiva crise à historiografia.
ou seja, como o negacionismo ele se instala dentro de um processo de crise da democracia representativa, se quiser podemos utilizar o termo de crise da democracia liberal, e como o negacionismo ele galga espaço justamente retirando o espaço que outrora foi cativo da própria historiografia formal, ou da historiografia profissional, ou dos espaços públicos que os historiadores ocupavam. Então é nesse sentido que eu busco justamente dialogar, não foi muito combinado anteriormente entre nós dois, mas acho que as nossas falas vão dialogar bastante, eu fico bastante feliz com isso. É evidente que essa noção de crises da história, ela é muito variada, ela é muito amplificada, ela tem uma cronologia que não cabe exclusivamente ao tempo presente. Eu diria, inclusive, que a história vive em crise. A história vive em crise enquanto disciplina, enquanto matriz interpretativa do mundo, enquanto forma como agir em relação ao mundo que o cerca. Mas isso não é um problema. Eu vejo que isso não é um problema, mas justamente uma razão de ser da própria historiografia. Muitas vezes eu brinco com alunas e alunos meus que se a gente fechar 2 historiadores dentro de uma sala, muito provavelmente sairão de lá 3 interpretações historiográficas. Eu vejo que isso não é um problema, necessariamente, mas justamente uma validade do pensamento historiográfico, uma validade da prática historiográfica. Nesse sentido, que a crise instalar-se na história, ou a história se auto-visualizar em crise, não é necessariamente um problema. Um problema que eu vejo justamente é o problema da crise política se colocando aproximadamente junto à historiografia. A crise política, a crise da democracia, colocando barreiras ou perigos à própria existência da historiografia, como disciplina, como prática profissional e também como um discurso que busca problematizar a memória e a própria história. Efetivamente, se a gente vai pensar em negacionismo, a gente não pode pensar de uma maneira redutiva em si mesmo, no sentido que existe um único e exclusivo negacionismo. Como o próprio Perlato mencionou, a gente pode falar talvez de 2 grandes negacionismos no Brasil. O negacionismo da escravidão e do próprio racismo, assim como o negacionismo da ditadura militar brasileira. Isso é minimamente interessante para a gente pensar de que maneira que o negacionismo começou a ser discutido na esfera pública brasileira. Eu tenho até aqui, por acaso que é um objeto de pesquisa meu, não é porque eu tenho predileção de alguma maneira sobre essa literatura, tem aqui comigo um exemplar do Holocausto Judeu ou Alemão. É um livro que é um livro negacionista do Holocausto, um livro antissemita, um livro também que participa de uma certa maneira de uma expressão de um neofascismo internacional, e foi o que trouxe, talvez, esse livro em específico, ele trouxe para o debate público a questão da relação do negacionismo. É muito interessante a gente pensar que, simultaneamente, enquanto se colocou na esfera pública brasileira o debate sobre o negacionismo, foi privilegiado o debate sobre o negacionismo do Holocausto. Por que eu digo isso? Porque justamente o advogado dessa pessoa que escreveu esse livro, negando o Holocausto, era uma figura que também era um negacionista. Que é o Marco Polo Giordani. Marco Polo Giordani, que é um advogado gaúcho que, em contraposição ao livro Brasil Nunca Mais, escreveu o livro Brasil Sempre. Então, simultaneamente à existência de um negacionismo no Holocausto no Brasil, isso ao longo, ou melhor dizendo, no fim do processo da transição democrática, existiu já um processo de negacionismo da ditadura militar brasileira. E por que esse negacionismo do Holocausto esteve mais nítido aos olhos da esfera pública, esteve mais nítido aos processos de judicialização, tanto que o processo contra a Revisão Editora, que é a editora que divulgava esse material negacionista do Holocausto e também negacionista da ditadura militar brasileira, acabou obscurecendo um pouco o negacionismo da ditadura nesse momento do início da chamada Nova República. Eu não sei se a gente pode estabelecer uma leitura assim tão variada nesse curto espaço de tempo, mas eu poderia dizer que alguns dos aspectos que impactam isso, além de uma questão da dimensão internacional do negacionismo do Holocausto, é o momento ou a forma como se construiu a própria transição democrática brasileira. Um consenso de uma sociedade se imaginou essencialmente democrática, da mesma maneira como sempre se imaginou essencialmente não racista, sendo que em processos de radicalização política,
o caráter de uma certa cultura política autoritária brasileira sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Esse é um dos motivos, pelo que eu vejo, porque o negacionismo da ditadura civil-militar brasileira, ou da ditadura militar brasileira, não foi tão notado, inclusive por historiadores, nesse momento do início da nova República Brasileira, ou da chamada Nova República. Me parece que, em um certo sentido, o próprio negacionismo do Holocausto foi notado como uma ameaça mais concreta e mais efetiva à normalidade brasileira. Sendo que, na prática, talvez não minimizando o negacionismo do Holocausto de maneira alguma, sendo que na prática a gente vê que os reflexos desse negacionismo da ditadura são efetivos na vida política cotidiana nacional, inclusive a própria historiografia, como bem mencionou o Perlato. Nesse sentido, é necessário ponderar, no entanto, que esses processos de negacionismos em pluralidade, eles caminham para e passo a própria normalidade democrática. Não existe um momento de normalidade democrática em que não há a ocorrência e a organização e a reorganização de grupelhos de extrema-direita que partilham de premissas negacionistas. O negacionismo, de fato, sob suas diversas roupagens, é um fator de constituição e de determinação de atribuição política de grupos de extrema-direita. E aqui eu estou falando grupos de extrema-direita e também de grupos neofascistas, como em sendo a porção mais radical de grupos de extrema-direita. Mas o que leva, de fato, esses negacionismos galgarem espaço na esfera pública? O que leva com que esse processo de negacionismos diversificados consigam ter espaço público, apoio político e também estabelecer processos alternativos de ensino de história do modo não formal, ou seja, uma prática que é deletéria, né, que é contraproducente à própria normalidade democrática e também à própria normalidade da existência de uma historiografia crítica, seja sobre a ditadura ou mesmo outros aspectos da história brasileira e global. Me parece que essa fortuna crítica dos próprios negacionistas não cabe exclusivamente a eles. Não são necessariamente os negacionistas que conseguem chegar ao poder única e exclusivamente pelos seus esforços. É todo um processo, como o Perlato bem mencionou, é todo um processo em que esses grupos conseguem galgar alguns espaços de acordo com o fortalecimento de premissas conservadoras, o fortalecimento de premissas antidemocráticas, assim como processos de crises políticas das mais diversificadas. O que eu quero dizer, então, é que se o negacionismo ele sai da periferia da extrema-direita brasileira, se o negacionismo que antes estava restrito ao underground do neofascismo brasileiro, ele consegue chegar ao núcleo do poder do governo federal brasileiro. O que acontece aqui? Justamente é um processo mais amplo de erosão da própria democracia, que estabelece possibilidades ou cria possibilidades para que esse negacionismo consiga se inserir, se ramificar e estabelecer diversos espaços de articulação e diversas narrativas, além, claro, de diversas mídias e linguagens utilizadas. Então, efetivamente, não é apenas o negacionismo do Holocausto ou o negacionismo da ditadura militar, tal qual era estabelecido em livros como esse, que chegam à esfera pública atual. É um negacionismo que passa por novas roupagens, passa por novas articulações, que passa por um processo, eu diria, quase naturalização do seu discurso. E, efetivamente, este é um problema para historiadoras, historiadores, mas não apenas. Antes fosse um problema somente da própria historiografia. É um problema efetivamente político, que eu concordo em absoluto com o Fernando Perlato, que é um problema que tem que ser combatido. Isso não é uma questão de instrumentalização da historiografia, tampouco uma forma de instrumentalização política da própria atribuição profissional ao qual nós somos formados ou estamos em processo de formação. É sobretudo, uma questão de direitos humanos.
O combate ao negacionismo é um combate em torno da disputa pela negação dos direitos humanos. Seja o negacionismo do Holocausto, seja o negacionismo da escravidão, seja o próprio negacionismo da ditadura. Então é um processo que ele tem que passar por formas de atribuições políticas, por formas de disputas políticas das mais diversas. E que, inclusive, ultrapassam a esfera mais formal da atuação da historiografia. E, efetivamente, eu vejo que esse é um problema que ele não é exclusivamente brasileiro. Ele não é exclusivamente brasileiro. Se a gente quer falar em termos como crise da democracia, fortalecimento da chamada democracia liberal, fortalecimento de líderes do populismo de direita, ou de expressões do nacional-populismo, ou de lideranças que têm tentações autocráticas, autoritárias, fascistas ou neofascistas, pouco importa, nesse caso, o termo que a gente quer utilizar para dar, né, dar nome aos bois, ou de buscar um debate conceitual. Fato é que essa crise que se coloca sobre a história não é uma crise dela mesma, mas é uma crise que se coloca, a própria história é uma crise global. É uma crise global. É claro que a gente está aqui no olho do furacão. Estamos aqui realmente no olho do furacão, um processo que não apenas se inspira em dinâmicas da extrema-direita global, mas cabe como inspiração à extrema-direita internacional. Nós não somos meros reprodutores de perspectivas da extrema-direita internacional. O Brasil cria paradigmas para a extrema-direita global. Dessa maneira, a gente consegue mapear muito rapidamente, com uma pesquisa muito rápida, em torno de processos similares que se colocam em torno da crítica à historiografia formal, da crítica à legitimidade do papel profissional de historiadoras e historiadores, até o próprio processo de ensino de história em diversas instâncias. Para não ficar exclusivamente no caso brasileiro, é possível citar outras questões. Talvez como uma das grandes inspirações ao modelo brasileiro seja o modelo da Hungria. O modelo da Hungria de Viktor Orbán, que passa por um conteúdo restrito da atividade de historiadoras, de historiadoras, em temas como questões como globalismo, identidade de gênero, e aqui eu estou utilizando os termos exatos que essas figuras da extrema-direita utilizam. Eu não estou reconhecendo que existe uma legitimidade, uma coerência em seus processos, em seus princípios argumentativos, mas sim o uso que eles fazem dessas terminologias. A ideia, justamente, por exemplo, do que ocorreu na Hungria, da perseguição à Universidade Centro-Europeu, que era comandada por George Soros e foi desmantelada por Viktor Orbán. Inclusive, ironicamente ou não, foi a universidade onde o próprio Orbán se formou. Em torno do processo do ensino de história, um partido específico, que é o Jobbik, que é o partido efetivamente neofascista húngaro, conseguiu propor um ensino de história que fazia elogios a uma noção de grande Hungria. Uma grande Hungria bélica, uma grande Hungria assentada em princípios étnicos, uma grande Hungria assentada em princípios xenofóbicos. Logo, também uma grande Hungria que era assentada em uma dimensão do negacionismo da própria história da Hungria. Se a gente for pensar em outras expressões, por exemplo, na Grécia, no recente, até então recente, governo estabelecido em torno do Aurora Dourada, que é um partido efetivamente neonazi, um dos líderes do Aurora Dourada disse: Auschwitz, que Auschwitz? Eu não fui. O que aconteceu lá? Você estava lá? Você pode dizer algo? Ou seja, a dinâmica do negacionismo se parece em diversas expressões. O negacionismo é também uma dimensão global que passa por processos de inspiração também a global extrema-direita. Então, se a extrema-direita ela é global, ela é globalizada, ela tem uma dimensão global, o negacionismo também, ou os negacionismos também. No caso da Turquia, por exemplo, Erdogan propõe a retirada da teoria da evolução dos currículos. E a retirada da teoria da evolução dos currículos é também uma inserção da crítica a uma Turquia considerada moderna e secular. Um ensino de história voltado exclusivamente para a edificação de um discurso ultra-religioso, ultranacionalista e também absolutamente crítico a uma historiografia
produtiva na própria Turquia. No caso da Polônia, por exemplo, que tomou destaque há alguns anos, foi justamente o processo da proibição da atribuição de uma certa culpabilidade polonesa aos crimes do nazismo, ou aos crimes do Holocausto. O que se coloca em questão aqui são processos em que a extrema-direita global estabelece em torno do negacionismo também global na crítica à historiografia formal. Na crítica à historiografia formal, à historiografia profissional, seja ela profissionalizada ou não, e, sobretudo, a crítica ao ensino de história que é crítico. No caso mais recente, talvez seja o caso português. O partido Chega, de André Ventura, que é a maior expressão atual da direita radical portuguesa, propôs há 3 dias na Comissão Nacional do partido, entre as diversas propostas aventadas, a proibição do marxismo-leninismo dos bancos escolares, mas, sobretudo, a noção que eles outorgam ao marxismo-leninismo nos bancos escolares e aos estudos pós-coloniais ou decoloniais. Nesse sentido, tem uma questão também que me parece muito importante, que é entender, mais do que os argumentos desses negacionistas, mais do que os argumentos da extrema-direita, o impacto que isso gera. Isso é algo que eu digo inspirado em muito nos estudos sobre o fascismo histórico. Pouco nos importa, em certo sentido, destrinchar o argumento desses grupos. Destrinchar o argumento de grupos negacionistas da ditadura, negacionistas do Holocausto, negacionistas do próprio racismo e da escravidão brasileira. Pois, como bem disse Fernando Perlato, existe um processo de destruição da própria historiografia e também de absorção de uma maneira negacionista da historiografia. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode estar restrito exclusivamente a esse processo de reação à reação. O processo de reação à reação vai nos determinar a ser eternamente reativos aos reacionários. É necessário propor, para além da análise única e exclusiva dessas dinâmicas de entendimento ou de destrinchamento da narrativa negacionista, entender de fato como estabelecer processos contrários às escaladas negacionistas relativas à própria historiografia, ou que estabelecem crises à própria historiografia. E isso, eu me lembro muito de um certo debate que se estabeleceu em torno de estudos como que deram corpo ao livro de Adorno, que é o estudo sobre a personalidade autoritária. Os estudos de Adorno em torno da personalidade autoritária não era uma questão apenas de mapear o que eram as personalidades autoritárias, o que era uma dinâmica de reconhecimento de uma certa escala F de fascismo, onde uma pessoa passava de conservador a fascista. Sobretudo, o interesse de Adorno, nesse livro que por acaso está aqui também, eu pareço um livreiro às vezes, era justamente uma ideia de propor uma educação libertadora. Uma educação que vai lidar com a personalidade autoritária. Não é apenas uma questão de mapear a narrativa mítica dos negacionistas, ou mesmo das personalidades autoritárias que compartilham essas narrativas míticas e negacionistas, mas é, sobretudo, de tentar propor uma perspectiva e uma atribuição política contrária a essas perspectivas. E este é um procedimento bastante complicado, porque cabe também a refletir sobre o que é a história e para o que deve servir a história. A ideia da história como mestra da vida, a ideia da história como encastelada, uma ideia até positivista, digamos assim, da história, não dá conta de fazer frente às escaladas negacionistas. É nesse sentido, talvez, que eu concordo e muito com Perlato, no sentido dessa dinâmica pública da história. Por acaso, né, eu e Perlato, a gente tem conversado muito sobre essa questão da história pública. Eu me lembrei agora, né, quando o Perlato falava, eu me lembrei de uma questão. O debate inicial sobre a história pública, ou a Public History, né, nos Estados Unidos, lá em torno dos anos 70, não foi estabelecido em relações essencialmente políticas, mas sobretudo em questões de mercado. Os historiadores não conseguiam mais trabalho e era necessário, então, encontrar outras atribuições profissionais que extravasavam os limites do ensino de história.
Mas, no entanto, se a gente quer pensar uma questão de história pública hoje, na atualidade, eu entendo que a dimensão profissional é muito importante, de entender quais são os espaços que podem, eu diria, devem ser ocupados por historiadoras e historiadores, mas, sobretudo, na atualidade, estabelece uma questão política. Uma questão política. Por que estabelece uma questão política? Porque o negacionismo que antes estava no underground, nas franjas da radicalidade da extrema-direita, hoje ele se encontra encastelado no governo. Hoje ele se encontra encastelado em dinâmicas das mais variadas de narrativas históricas que fazem afrontas à própria historiografia. Então, nesse sentido, me parece que a maior oportunidade de se estabelecer uma frente a essa crise que é colocada na história e também uma frente ao negacionismo que se coloca como artífice e articulador dessa crise colocada por sobre a história, é justamente pensar os espaços de interlocução e de atuação e de ocupação de nós, historiadoras e historiadores. Evidentemente, esse é um debate que não é fácil, que não é simples, afinal de contas, envolve, talvez, reinventar a sua própria profissão, ou reinventar a sua própria narrativa, reinventar o seu próprio diálogo. E são muitos problemas que podem ser colocados nessa dinâmica. Algum deles, justamente, é o cuidado para não cairmos exclusivamente numa lógica neoliberal da ocupação da esfera pública por historiadores. Historiadores se movendo única e exclusivamente por número de seguidores, por número de likes em redes sociais. Efetivamente, isso não deve ser, no meu entendimento, a atribuição da história pública. A história pública deve estabelecer justamente uma crítica a essa dinâmica neoliberal do ensino de história, ou pelo menos de uma certa atribuição pública dos historiadores e das historiadoras, e também essa vocação política no combate ao negacionismo. É por isso, inclusive, que eu faço a menção e fiz a menção ao livro de Adorno, porque quando Adorno escreve sobre a personalidade autoritária logo após a Segunda Guerra Mundial, ele está pensando justamente no processo da emergência de um certo fascismo nos Estados Unidos. Ele era um sobrevivente do Holocausto, foi um sobrevivente do fascismo histórico, estava nos Estados Unidos e viu a ressurgência e o crescimento de organizações da extrema-direita. Então, mais do que a gente mapear em torno do negacionismo o seu próprio discurso, os seus mitos políticos, as suas figuras políticas articuladas em torno desse negacionismo de dimensão global, e isso é muito importante do ponto de vista analítico, a gente tem que começar a pensar formas de estabelecer enfrentamentos a essa dimensão. Forma de estabelecer enfrentamentos. Eu acho que a história pública ela é efetivamente uma arma, mas eu faço uma ressalva apenas para fechar aqui, que eu acho que eu já até estourei o meu tempo. A história pública, além de não cair na tentação dos likes, da monetização e de questões diversificadas, ela tem que lembrar, tem que partir do seguinte princípio: a história pública existe em relação à própria historiografia formal. O debate que é estabelecido nas universidades em torno da própria historiografia, debates teóricos, pesquisas assentadas em fontes ou reflexões bibliográficas, é essencial para se pensar uma história pública combativa. Então, sem a historiografia formal, a história pública não tem capacidade política. Não tem capacidade política. Então, se a gente quer pensar em ocupar os espaços públicos, a gente tem que pensar em como fortalecer a historiografia dentro da universidade pública, em como fortalecer os estudos historiográficos dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Basicamente, é isso que eu penso. Uma dimensão política para enfrentamento do negacionismo, também uma dimensão política para pensar a história pública em um momento de crise política que se coloca como uma crise na história. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, professor Odilon. Estava tentando abrir o microfone. Acho que foram falas muito contundentes e a gente já teve várias perguntas aqui. Como a quantidade é muito grande, pensei da gente fazer de 2 em 2. Algumas estão sendo direcionadas para o Perlato ou para o Odilon, algumas é para a mesa também. E aí eu vou colocar 2 perguntas, a gente responde e continua assim no processo. Bom, a gente tem a primeira pergunta da Gabriela Santana. Ela está até aparecendo aí para vocês. Ó. Podemos utilizar o discurso sobre a servidão voluntária do Etienne de Laboté para pensar de alguma forma que o brasileiro possui uma espécie de inclinação à servidão? Falo isso pensando que mesmo depois de anos de sofrimentos na ditadura, a sociedade escolhe por um líder autoritário. A
Segundo, aí foi direcionada para a mesa, né? Aí vocês veem quem responde. A segunda é do Marcelo. A pesquisa historiográfica, fundamentalmente validada sobre temas como a escravidão e a ditadura, não deveria ser suficiente ou mitigadora do negacionismo? Quem começa? Perlato, eu posso começar? Claro, por favor. Perfeito. A Gabriela, respondendo então a Gabriela, né, sobre a dimensão de uma certa servidão voluntária. Eu não diria que existe uma inclinação do brasileiro à servidão, eu diria que há processos, inclusive, de apagamento de formas de resistência das mais diversificadas estabelecidas pela larga história de movimentos sociais e movimentos políticos brasileiros. Eu acho que muitas vezes isso pode parecer confuso, porque se construiu, sobretudo sobre a transição democrática, o Perlato é muito mais abalizado para falar sobre isso que eu, se construiu em torno da transição democrática uma ideia que a sociedade brasileira ela era essencialmente democrática, ela tinha um ethos democrático, uma capacidade democrática que foi subjugada por lideranças militares. Então fazia uma dissociação entre o autoritarismo militar, que estava absolutamente dissociado da capacidade democrática da sociedade civil brasileira. Efetivamente, isso não tem amparo na realidade, no meu entendimento. Afinal de contas, a gente tem que entender a dinâmica de construção social de regimes autoritários em torno, inclusive, da participação da sociedade civil. A sociedade civil participou em diversas clivagens, em diversas intensidades, no momento de construção da alternativa golpista, no momento de construção da radicalização do próprio regime militar e também do momento de construção de apoio público à ditadura. Então, muitas vezes, a forma como a própria sociedade construiu uma narrativa sobre si mesma ao longo da transição democrática auxiliou a dar essa ideia que justamente ela era democrática, mas efetivamente não discutiu a sua cultura autoritária, não discutiu a sua participação na construção de um regime autoritário. Então, muitas vezes, essa noção pode partir exclusivamente de uma culpabilização de figuras da sociedade brasileira que estão inclinadas essencialmente a uma liderança autoritária. Eu acho que a discussão deve passar justamente em torno da qualidade de uma certa cultura política democrática brasileira, que precisa ser colocada em questão justamente para poder discutir os crimes de autoritarismos das diversas maneiras e intensidades presentes outrora na sociedade brasileira. Achei que você fosse responder a segunda também. Eu vou dar um pitaco só nessa primeira aí, que eu acho que o Odilon respondeu muito bem, mas eu queria falar uma coisa rapidinho sobre isso, que eu acho que ele, enfim, tocou no ponto central, né, muito bem essa coisa da sociedade, e eu acho a pergunta interessante, mas eu particularmente não gosto muito dessa ideia de um traço, né, um traço da servidão, como se a sociedade tivesse isso. Eu acho que são processos históricos, né. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que a gente não pode perder de vista, é que nós falamos muitas vezes, né, da ditadura no Brasil. Ontem eu estava dando aula de república, conversava com os meus alunos, né, muitas vezes a gente fala de ditadura no Brasil, a gente pensa sempre na ditadura civil-militar de 64 a 85, né, então, nós tivemos uma ditadura de 37 a 45, né, se nós formos pensar isso, são quase, né, 3 décadas, né, que nós vivemos no século XX sob autoritarismo, sobre governos autoritários, sobre ditaduras, né? E essas ditaduras, elas deixam legados fortes, não apenas do ponto de vista institucional, né? Nós temos instituições que são autoritárias, profundamente autoritárias, instituições repressivas, mas deixam legados também profundamente fortes do ponto de vista da cultura política, né? As nossas relações são autoritárias, e são autoritárias à direita, sobretudo, mas também à esquerda, né? As nossas relações cotidianas, nós somos o país que mais lincha no mundo,
né? Nós somos um país permeado por relações machistas, homofóbicas, de todas as formas, é um país autoritário, né? Então, acho que quando a gente pensa nessas continuidades do autoritarismo, né, eu acho que a gente pensa esse processo de modo mais estrutural e nos coloca num desafio ainda maior, né, porque seria, como o Odilon colocou muito bem, muito confortável que nós colocássemos as responsabilidades em um ou outro, né? Não, esse sujeito é autoritário, esse sujeito... Mas eu acho que a grande contribuição desses estudos sobre autoritarismo recente, né, o Odilon mencionou o Adorno, mas a gente pode pegar na Arendt, banalidade do mal, essas coisas que o mal é banal, né, o autoritarismo é banal, as pessoas são autoritárias. E se a gente não desenvolve uma cultura democrática em torno disso, e não uma cultura democrática pontual, mas uma cultura democrática permanente, né? Então, sobre isso, também queria só fazer uma ponderação que me incomoda um pouco, é um tema que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas um pouco, é o quanto que o debate sobre justiça de transição no Brasil é um debate muito centrado no tema da lei da anistia, né? Como se nós não tivéssemos a lei da anistia, né, nossos problemas estariam resolvidos, né? Eu acho que tem sentido isso, acho que a nossa lei da anistia foi um grande problema, né, e não tanto pela culpabilização, né, pela punição, mas pelo discurso que ela trazia consigo, né, vamos esquecer do passado e olhar para o futuro. Mas o que mais me incomoda nesse discurso é que nós tivemos, de 1979 até a eleição do Bolsonaro, tantos anos, né, tantos anos, e nós trabalhamos essa cultura democrática, nós trabalhamos efetivamente reflexões públicas em torno da memória da ditadura, né? Nós trouxemos esses temas como temas centrais, não trouxemos antes e não trouxemos hoje. Ontem, quarta-feira, se não me engano, saiu uma notícia, por exemplo, de que a Volkswagen vai pagar, né, uma indenização para trabalhadores que foram demitidos e suas famílias que sofreram processos de perseguição em decorrência da ditadura. Quem ouviu falar dessa notícia? É relevante essa notícia? Muito. É a partir dessas notícias que a gente problematiza na esfera pública o papel dos empresariado. A Comissão Nacional da Verdade diagnosticou pelo menos 50 empresas que apoiaram abertamente a ditadura. É nesses contextos que a gente tem que abrir conversas públicas sobre a ditadura, sobre a nossa experiência, sobre as nossas experiências traumáticas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Esse desafio, e eu acho que o Odilon colocou muito bem quando ele toca no tema da educação, esse desafio ele é perene, ele é contínuo, né? Ele é contínuo. Então, acho que esse é o desafio muito maior, de nós construirmos essa cultura política democrática. E aí, dialogando com essa segunda questão, né, que eu acho que vem o desafio, a segunda questão que foi levantada. Eu acho que eu e o Odilon, que a gente, em grande medida, também, eu acho que houve uma aproximação também nessa reflexão, foi chamar a atenção para o fato de que a pesquisa historiográfica no Brasil é muito consolidada e é um patrimônio que a gente tem em termos de universidade no Brasil, né, em termos de produção acadêmica, é um patrimônio. A historiografia brasileira ela é forte, ela é consistente, né? Porém, não podemos deixar de fazer a autocrítica, né? A autocrítica está na moda, mas essa autocrítica, ou seja, ao longo dos últimos tempos, nós nos preocupamos em grande medida em produzir esse conhecimento acadêmico circular entre nós mesmos, né? Em congressos acadêmicos, em revistas acadêmicas, né? Ou seja, esse conhecimento relevante, a forma como ele vai ser apropriado na esfera pública, depende também de disputa. A gente não pode dar de barato, né, que as nossas reflexões complexas sobre os passados elas serão absorvidas de determinada forma na esfera pública. Isso depende da disputa também, né? Então, acho que agora, recentemente, os historiadores estão atentando para isso, né? Às vezes, eu acho que é um aprendizado também, como que a gente faz isso. Eu acho que o Odilon vem trabalhando, por exemplo, a questão da história digital, acho que é por aí também, mas eu acho que um desafio que nós, historiadores, né, vinculados, por exemplo, aos departamentos de história, talvez o maior desafio que nós tenhamos hoje é colocar como um debate central o tema do ensino de história, né? Por enormes preconceitos, houve uma cisão, né, entre bacharelado e licenciatura, né? Houve uma secundarização enorme do debate das escolas dentro dos departamentos de história, né? Eu acho que a história pública ela passa pela história, né, por esses espaços não formais sobre os quais a gente está falando, mas passa fundamentalmente por pensar a escola, né? Como que a gente pode pensar, uma questão que a gente tem que se colocar em grande medida era
como que nós podemos, né, ter naturalizações sobre a ditadura, sendo que a gente sabe que as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles têm ensino de ditadura, eles são ensinados sobre isso. Mas que ensino é esse? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que fazer, né? Não culpabilizando, obviamente, os professores de modo algum, porque eu acho que a responsabilidade está na universidade, nos departamentos de história, que não colocaram isso como uma dimensão central. Então, acho que esse desafio de repensar o ensino, de estabelecer contatos e colocar o ensino de história como uma dimensão não periférica, mas uma dimensão central da reflexão historiográfica, eu acho que é um desafio que a gente tem que incorporar. Perlato, se me permite, eu queria comentar também essa segunda questão. Eu concordo em absoluto o que você expõe, e isso pensando justamente também a partir da questão das atribuições de historiadores públicos, né? Temos que levar em consideração justamente quando a gente está pensando essa dimensão pública dos historiadores, a gente tem que lembrar também que muitos professores que estão se ocupando das salas de aula, do ensino de história, são absolutamente precarizados e não tem nenhum suporte material dentro das suas próprias escolas, tampouco para pensar formas alternativas de diálogo em torno dessa publicização da história. Eu acho que isso é uma questão que deve ser colocada em questão não apenas em torno do processo da formação de historiadores e historiadoras, mas da reflexão de nós como somos, enquanto professores da graduação. Como nós vamos dialogar com essas possibilidades, com essas necessidades e com essas barreiras de pensar formas alternativas de publicização do pensamento histórico, de publicização do pensamento historiográfico, e uma classe profissional que é altamente precarizada. E realmente a questão é bastante complexa. Eu acho, só continuando um pouco a pergunta do Marcelo, a historiografia em si, ela não tem uma capacidade de mitigação desses avanços negacionistas, justamente porque a historiografia ficou, em certa forma, dissociada do espaço onde o próprio negacionismo ocupa sua narrativa. Então é como se não adianta em nada estabelecer o processo de fortalecimento da própria historiografia se não passa a ampliar o local de estabelecimento da difusão dessa historiografia. Um termo que muitas vezes se utilizava da transposição didática, de pensar formas de transmissão desse saber historiográfico é realmente muito necessário, E eu acho que isso também é um desafio que se coloca a geração mais nova, Acho que os professores têm essa obrigação de suscitar esse debate, mas acho também que a geração mais nova tem a absoluta capacidade em tornar um debate extremamente válido para pensar esferas de atuação. Nossas esferas de atuação, nossas esferas de participação, nossas esferas de manutenção da viabilidade, da validade, da natureza historiográfica. Então, ficar apenas em torno da pesquisa historiográfica, ela realmente não vai conseguir mitigar e fazer frente ao processo de escalada negacionista. Mas eu insisto, a historiografia, que é construída em torno de pesquisa, em torno das universidades, ela é muito necessária para se pensar formas de popularização e de formas de história pública, porque sem essa rigidez da historiografia, a gente pode passar por um processo de negação da sua própria viabilidade, da sua própria necessidade. E apenas fazendo aqui uma questão de colocar uma referência em torno do que eu disse sobre questão de likes de intelectuais, eu faço uma referência a um texto que eu gosto muito, e eu indico para a leitura, que é um texto, O Fenômeno dos ou das Intelectulikes, o Vale Tudo na disputa por audiência nas mídias sociais. É um texto que foi publicado no site Humanas Pesquisadoras em Rede, escrito pela Ana Carolina Barbosa Pereira. Então é um texto que muito me influenciou nessa minha proposição de hoje. Obrigada, professores. A gente está recebendo várias, né? Vou colocar mais duas. O Ramon Soares pergunta: professores, na visão dos senhores, há algum erro ou falta de diálogo com a população no meio acadêmico que favoreça a chegada e o consumo desse negacionismo na nossa história? Caso pensarmos que a disseminação dessas falácias históricas são muito mais rápidas e atingem um maior número de pessoas. É a próxima? Também é do Marcelo.
A historiografia formal ainda é muito restrita à academia e não dialoga com a maioria da população. Como resolver esse ato entre a academia e a sociedade, uma vez que o negacionismo parece ser mais palatável, ainda que nociva, à reflexão democrática? Aí eu não sei quem quer começar, porque as duas foram para a mesa, né? Quer começar, Perlato? Começa você agora. Eu acho que dialoga um pouco com as questões que a gente já falou também, né? Assim, eu acho que eu penso o seguinte, eu acho que o conhecimento histórico, a produção sobre o passado, ela não isso que eu vou falar não necessariamente é consenso, pode ser polêmico, mas eu não acho que deva ser monopólio ou privilégio dos historiadores, no sentido de que a produção sobre reflexões sobre o passado, ou conhecimento sobre o passado, deve ser, né, um monopólio dos historiadores. Né? Não acho que isso deva ser um a priori, de forma alguma. Né? Inclusive porque a gente tem trabalhos jornalísticos, por exemplo, muito mal feitos, muito mal produzidos, né, que exploram temas pitorescos sobre o passado, etc., mas a gente também tem trabalhos jornalísticos sérios, né, de pessoas que desenvolvem pesquisas sérias e tal. Então, assim, eu acho que, né, porque a postura mais confortável para os historiadores é essa, né, assim, não, tipo, é nosso lugar, né, ninguém deve produzir conhecimento sobre o passado, só a gente. Não acho que é por aí, né. Eu acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que ter como pressuposto, as pessoas gostam de história, as pessoas são interessadas pela história, né? E o grande desafio que a gente tem, em grande medida, é como potencializar as reflexões em torno desse conhecimento histórico que circula. Ou seja, se a Rede Globo faz uma minissérie sobre a ditadura, eu não acho ruim, pelo contrário. Aquilo ali abre para mim, professor, na universidade, e para os professores dentro da escola, uma possibilidade imensa de refletir criticamente, por exemplo, sobre aquilo que está circulando. Né? Eu acho, portanto, que menos do que uma postura refratária a esses conhecimentos históricos, inclusive conhecimentos históricos, como eu disse, né, há conhecimentos históricos que devem ser combatidos. Esses não devem servir para diálogo, né? Esses devem ser combatidos. Quando você pensa discursos que dizem, por exemplo, que a ditadura não existiu, que não teve repressão, né, isso deve ser combatido. Né, porque isso é mentira, isso não, né, é um compromisso, como eu disse, um compromisso profissional com o ofício, mas também um compromisso político em relação a isso. Agora, outros discursos que estão presentes aí, né, e que muitas vezes são equivocados do ponto de vista historiográfico, eu acho que a gente tem que trazer para reflexão, dialogar com eles, compreender a sua lógica, compreender a lógica da sua reflexão. Uma coisa que o Odilon levantou aí, que eu acho que é interessante a gente também pensar, porque eu acho que a nossa reflexão ao longo dos últimos tempos, eu acho que esse é um desafio para quem está ouvindo essa live como um tema de pesquisa interessantíssimo, que é justamente como que as pessoas consomem história. O que as pessoas... A gente tem algumas pesquisas sobre isso, mas eu acho que são pesquisas pontuais. Né? A gente precisa ter mais pesquisas sobre como que as pessoas entendem o passado. Né? Eu lembro que eu dava uma disciplina de República 3 e eu fazia uma pesquisa de final de curso, que era os filhos da democracia, que eu pedia para os alunos entrevistarem pessoas que tivessem nascido depois de 85, em torno de questões sobre ditadura e democracia. E naquele universo mínimo de alunos, né, pouquíssimos alunos, era impressionante a heterogeneidade de respostas que apareciam. Né? E muitas vezes nós, nas nossas bolhas, seja nas nossas bolhas acadêmicas, seja nas nossas bolhas sociais e políticas, a gente dá de barato muitas coisas, né? A gente dá de barato muitos conhecimentos históricos. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem que ter, conhecer melhor como que o passado circula na cabeça das pessoas comuns, ou seja, as pessoas que não têm necessariamente contato, né, com esse conhecimento especializado. Acho que esse é um dos desafios também. Esse ponto, Perlato, é muito interessante, porque muitas vezes nós vemos que, às vezes, algumas pessoas pensam que pensar uma forma de popularização da história, mais ou menos acadêmica, mais ou menos formal, é justamente pensar em furar a bolha e reproduzir métodos até que os próprios negacionistas utilizam. Ou seja, se eles utilizam aquele tipo de meme, os historiadores vão utilizar o mesmo tipo de meme. Justamente eu acho que
o propósito é pensar essas formas em que a história circula, que não é negacionista, formas de circulação, o que podemos chamar de cultura histórica, né? Formas de circulação de narrativas históricas diversificadas, que definitivamente não são negacionistas, mas projetam o entendimento da sociedade de uma maneira mais ampla sobre o que é história, sobre o que são os processos históricos. Justamente a partir do entendimento que a história é contada, é aprendida, é discutida muito além da historiografia formal, muito além dos meios formais de ensino-aprendizagem, é aí que eu vejo que, mais do que romper a bolha, podemos conseguir aumentar a bolha, aumentar a esfera de atuação dos historiadores, aumentar os espaços de atuação das historiadoras e dos historiadores. Então, é justamente em pensar uma forma mais democrática, mais diversificada, linguagens mais diversificadas, que a gente consegue, talvez, mitigar um pouco a atribuição, a articulação de entidades negacionistas. Porque, justamente, uma questão que me parece importante, aquele que crê em negacionismo, muitas vezes, ele crê porque aquilo é coerente com aquilo que ele quer acreditar. Não é apenas uma questão de desinformação. Eu não estou minimizando que ele tem um aspecto de desinformação ou negacionismo, mas muitas vezes as pessoas que creem em princípios negacionistas creem porque querem acreditar. Me parece que é mais interessante fortalecer o campo daqueles que não estão suscetíveis a acreditar no negacionismo. Aqueles que estão suscetíveis a interpretar a história de uma maneira crítica e de uma maneira plural e democrática. Então, eu acho realmente que eu concordo em absoluto com essa sua proposição da gente pensar em reconhecer que outras formas de narrativa histórica são legítimas. Não são necessariamente formais, profissionais, não são, mas são legítimas no sentido que elas têm capacidade de interlocução com a historiografia profissional. Então, acho que realmente isso é uma possibilidade que a gente pode tentar mapear, buscar interlocução por meio de chaves interpretativas, por meio de temas específicos. Alguns temas são mais fáceis do que outros, enfim, mas é justamente aí que a gente pode estabelecer um processo de maior democratização do nosso ofício, democratização e interlocução com setores mais expressivos e variados da sociedade brasileira e sociedade global. Obrigada. Temos mais duas aqui. A primeira é da Emília Garcia. Excelente as considerações. Professor Perlato, atualmente o discurso reacionário, permeado pelo aspecto cômico, utiliza-se também do burlesco para distorcer o discurso estruturado pelos historiadores. Gostaria que comentasse um pouco sobre essa estratégia que auxilia a embasar o negacionismo. A próxima é a do Edson Menezes. Professores, o que vocês consideram que está levando a cada processo de oportunidade via voto como exercício de cidadania em que se constata mais despolitização? Essas duas. Eu posso responder rapidamente. A primeira, que eu acho que o Odilon é mais capacitado para responder a primeira, e eu tendo a concordar um pouco com o que o Odilon disse, que eu acho que... Assim, eu acho que, de fato, as esquerdas, o campo progressista, as universidades, elas perderam nos últimos anos, têm perdido a batalha da comunicação, é a impressão que eu tenho. Assim, as direitas, as extremas direitas, elas foram muito mais sofisticadas, né, no desenvolvimento de mecanismos, de ferramentas, né, capazes de fazerem com que seus discursos e potencializarem as ferramentas que a internet disponibiliza, né, para fazer com que seus discursos sejam disseminados, etc. Acho que eles foram mais bem-sucedidos. O desafio que a gente tem nesse sentido não é um desafio de pouca relevância, como o Odilon colocou, né? É como que a gente também dialoga com esse nosso mundo, que aquele mundo também que a gente estava não dá mais, né? Assim, não dá mais. Hoje a gente tem que dialogar muitas vezes com essas ferramentas que estão aí, né? A nossa própria, eu faço uma autocrítica também aos nossos próprios processos formativos, por exemplo. A gente treina, nós somos treinados e nós treinamos os alunos a escreverem de uma determinada forma, que é a forma acadêmica, que é importantíssima, né? Que é um desafio, né? Mas é importantíssimo.
mas muitas vezes a gente também não treina a importância do conhecimento, da difusão pública do conhecimento, né? Ou seja, se você pega um texto da internet acadêmico, cheio de citação, etc., a possibilidade daquilo ser disseminado é muito reduzida, porque as pessoas são... Não, as pessoas têm outras coisas na vida, né? Também, enfim, sobretudo numa sociedade profundamente desigual como a nossa, né? Aonde que a pessoa vai consumir informação é ali no WhatsApp, etc. A gente tem que lidar com essa realidade estrutural. Então, a gente tem que dialogar e pensar em novas formas, sim, de difusão desse conhecimento. Mas eu concordo plenamente que uma coisa é você dialogar, outra coisa é você se submeter às mesmas lógicas, né? Isso mesmo politicamente, né? Já tive colegas, por exemplo, progressistas do campo de esquerda que dizem, não, temos que fazer fake news também, fake news combate com fake news. Sim, a partir do momento que você passa, né, a legitimar isso, né, que você dá esse passo, eu acho que a gente saiu, né, do território que a gente precisa defender também. A gente precisa defender esse território daqui, né, para que a gente possa enfrentar outro território, a gente precisa defender esse território. Então, acho que essa é uma questão importante. Sobre o tema da despolitização, eu peço perdão se eu não tiver compreendido bem a pergunta, né? Mas eu acho que talvez a gente não vive um processo de despolitização, nós vivemos um processo intenso de politização para o qual nós não estávamos preparados, né? Eu sempre brinco muito com isso, que a esquerda no Brasil, né, os setores progressistas, de modo geral, durante muito tempo reclamaram disso. Não, nossa sociedade é muito despolitizada, nós precisamos politizar a sociedade, e de repente esse país entrou num processo de politização que tudo foi politizado. Assim, reunião, família, né? Vai lá jantar com a sua família, almoçar, aquilo ali vira briga, etc. Né? Não, casais se separam por conta de política, amigos brigam por conta de política. Tudo foi muito politizado. E a maior parte de vocês, imagino os alunos, infelizmente não estou vendo vocês, né, mas tomando pelo parâmetro da Júlia e dos outros alunos, da Ana Luísa, etc., né, são pessoas que estão crescendo nessa sociedade, né, assim, uma sociedade profundamente politizada. É um desafio lidar com isso, né? Como que a gente lida com esse excesso de politização? Porque os anos 90, em grande medida, os anos 90 começo dos anos 2000, um dos grandes desafios era isso, muito motivado por aquela coisa, a história acabou, o discurso, né, agora é só neoliberalismo, economia de mercado, democracia, etc. E o desafio era como politizar. Hoje em dia, como que a gente lida com esse excesso de politização, né? Tudo é politizado, né? E como que a história lida com esse processo, com esse excesso de politização, que eu acho que é um dos temas que a gente está pensando aqui, né? Como que a gente lida? Porque essas questões que nós estamos falando aqui não eram questões para os historiadores nos anos 90 e nos anos 2000. Pensem vocês discutindo essas temáticas, né? Você entrar numa sala de aula, mesmo um professor que entrava numa sala de aula, seja do ensino superior, seja do ensino básico, fundamental, para dar aula sobre ditadura, ele dava aula e pronto, aquilo não era uma questão. A politização da sociedade transformou isso numa questão. Por quê? Porque esses alunos também, muitas vezes, estão consumindo, né, conteúdos históricos a partir de outras perspectivas, por sites de YouTube, esse tipo de coisa. Ele vai confrontar o professor. Como que a gente lida com isso? É tudo muito novo. Nós não temos resposta para isso. Mas a pior resposta para isso, né, eu acho que é dizer o seguinte, não vamos disputar isso. A gente tem que compreender esse mundo, disputá-lo, né, pensar sobre esse mundo, mas sempre mantendo também o nosso lugar, que é a partir do nosso lugar que a gente vai conseguir dar uma contribuição maior para as disputas nesse mundo. Sobre a pergunta da Emília, eu acho que ela demonstra realmente um desconforto que é geral dessa capacidade dada a vulgarização e do aspecto de como esse discurso negacionista de extrema-direita é baseado sobretudo em ideias como ressentimento, né, de contraposição, a dinâmica reacionária que o Perlato mencionou, tem uma capacidade desse linguagem vulgarizada, altamente tosca e também estabelecida em torno de uma lógica de um processo de viralização, digamos assim, ou seja, a sua capacidade de circulação, estratos sociais dos mais variados, é muito grande, justamente porque age em torno mais de sentimentos do que propriamente de uma racionalidade.
E eu concordo com o Perlato que a ideia não pode ser justamente estabelecer uma apropriação, reapropriação e reprodução dessa lógica como forma de combate, porque é justamente lutar uma guerra que é perdida de antemão, porque se quer estabelecer a historiografia, a história, o ensino de história como um elemento em torno de uma certa racionalidade. Claro que a gente pode problematizar a ideia de racionalidade, a ideia de modernidade, etc. Mas se a gente quer fazer uma contraposição a esse obscurantismo negacionista, utilizando as suas próprias estratégias, que em muitos casos foram apropriadas de outros terrenos políticos, né? Desapropriaram outros terrenos políticos, é uma batalha perdida, é uma lógica de uma batalha perdida. Eu acho, justamente, digo isso como uma pessoa que tenta pensar dia após dia, eu acho que eu tento fazer, mas muitas vezes eu mais fracasso do que eu consigo fazer, é de colocar uma crise à minha própria atribuição profissional, de pensar em como eu vou tentar dialogar com a sociedade de uma maneira mais ampla. Eu tenho uma certa facilidade, dada a temática com que eu estudo e pesquiso. É efetivo que existe essa facilidade. Mas isso é uma questão que eu me coloco dia após dia em problematização. Como eu vou fazer com que os meus avós, os meus tios entendam aquilo que eu estou pesquisando? Não necessariamente que eles aceitem o que eu estou pesquisando. Alguns familiares meus, efetivamente, nunca aceitarão. Mas, efetivamente, eu quero pensar formas de divulgar e dialogar com setores da sociedade expressivo que podem participar dessa construção de conhecimento, podem entender efetivamente o que eu faço, por que eu faço, por que eu fui financiado pelo Estado brasileiro em torno de bolsas de pesquisa e como eu tenho que dar essa resposta. Então, justamente, se a gente fala em crise da história, eu acho que é o momento da gente se colocar em crise. Da gente se colocar em crise e, a partir dessa crise, pensar formas alternativas de atuação. Eu acho que o caminho, eu não sei se eu estou certo nessa minha ideia. Talvez eu esteja absolutamente equivocado, mas justamente eu acho que a gente tem que se colocar em crise no sentido de pensar formas alternativas de atribuição. Isso sem negar as que a gente já utiliza. Eu acho que elas são extremamente importantes. A pesquisa é importante, publicar é importante, escrever artigos é muito importante. O reconhecimento entre pares é importante, a nossa formação profissional é importante, o ensino de história é o mais importante. Mas justamente a partir dessas dinâmicas já estabelecidas, que a gente já sabe mais ou menos como elas funcionam, que a gente pode passar a pensar formas alternativas. Obrigada, Odilon. Obrigada, Perlato. Agora a gente vai fazer uma do Lucas, que ela é bem grande, eu vou colocar só ela aí. O Lucas Ferreira pergunta: o negacionismo é algo muito maior e mais forte do que pura desconstrução da historiografia. Quando lhes convém usar a historiografia, os casos citados por Perlato acerca da legitimação da escravidão e da ditadura, e quando não, a negam totalmente, como citado por Odilon, sobre a censura no governo português ao marxismo e estudos pós-coloniais. Pergunto: quem deve e pode entrar no debate contra o negacionismo? Quais instituições ou setores políticos e sociais podem lutar junto aos historiadores contra essas práticas negacionistas, que me parecem totalmente fora do controle dos historiadores profissionais? Como ela é grande, a gente vai colocar só ela aí. Deixa eu só fazer talvez uma correção do que eu disse sobre a questão portuguesa. A questão portuguesa que foi colocada foi uma proposta na Convenção Nacional do Chega, liderada por André Ventura, que é a principal organização de direita radical portuguesa atual. Não é uma definição, uma delimitação, uma proposta, uma prática, um projeto de lei, qualquer coisa do governo português, mas sim uma proposta surgida numa convenção de um partido de direita radical portuguesa. Eu posso começar, Perlato, a resposta? Então, como a resposta é muito longa, eu vou ter que ler novamente aqui no chat. Quais as instituições, os setores políticos que podem, né, auxiliar? Eu acho realmente que isso vai ser determinado em muitos sentidos de acordo com a temática a qual a gente quer buscar essa questão. Né? Se a gente está trabalhando justamente, por exemplo, a questão do negacionismo do Holocausto, com quais entidades eu vou conseguir dialogar?
Com quais entidades de memória de sobreviventes do Holocausto, entidades judaicas ou entidades que combatem o antissemitismo, entidades antifascistas. Justamente acho que é uma questão de tentar mapear a partir de eixos temáticos, não necessariamente eixos temáticos do tema em si, mas também de questões mais amplas, como o direito à reparação histórica, entidades de defesa dos direitos humanos, determinados movimentos sociais, é justamente pensar essa dimensão pública dos historiadores para pensar a partir disso o diálogo. Eu acho que a partir do momento que os historiadores passam a tentar ocupar a esfera pública, passam a tentar estabelecer um diálogo com espaço, com parcelas significativas da nossa sociedade, muito além dos seus próprios pares, acho que essas brechas, essas oportunidades são colocadas, elas surgem quase que naturalmente. É claro que eu não quero minimizar aqui as questões políticas subjacentes, as questões de necessidade de pensar novas mídias, novas tecnologias, mas acho que a partir do momento que os historiadores pensam em ocupar o espaço público, essas possibilidades já estão previamente existentes, ou existem algumas possibilidades a partir dessa atribuição do caráter público da história. Eu acho que a gente também, assim, os historiadores não vão salvar o mundo, né? Assim, não são uma vanguarda revolucionária que vamos salvar o mundo, definitivamente, né, assim, mas a gente tem nosso papel, né, a gente pode ter a nossa contribuição, e a nossa contribuição, ainda que às vezes possa ser pequena, ela é muito grande nesse enfrentamento, né, por exemplo, quando a gente pega o tema do ensino de história, né, diversas reflexões que vêm sendo mobilizadas no campo do ensino de história, vem chamando a atenção, por exemplo, para a importância dos historiadores na reflexão, desde as escolas, sobre o tema das fake news. Porque nós, basicamente, historiadores, o nosso ofício, a nossa prática, é, em grande medida, um processo de cotejamento de fontes. Né? O que nos diferencia, em grande medida, de outras pessoas que falam sobre o passado da forma como quiserem. Né? É justamente o fato de que a gente não fala sobre o passado da forma como a gente quer. Né? A gente tem um processo de checagem de fontes, né? De cotejar documentos, né, da não naturalização de determinadas fontes, né, a crítica das fontes, aquilo que a gente aprende lá no primeiro período. Não é isso, em grande medida, a crítica das fontes. Como se combate fake news? Crítica das fontes. É quando você fala assim, pô, tia, confere essa notícia aí antes de divulgar no WhatsApp. Em grande medida é um pouco disso. E a gente fala com o aluno, não pode sair divulgando as coisas sem você cotejar, sem você ver, né? Esse é um processo da verificação do ofício do historiador, tá certo? Olha a grandiosidade que isso tem, né? Se a gente consegue inserir isso como uma dimensão central do processo, né, da educação. Da educação, hoje talvez o maior desafio, vocês estão vendo aí esses diferentes documentários da Netflix, né, por exemplo, que mostram o poder das fake news, etc., se você consegue educar as gerações desde o início a ter o trabalho, né, ou a pensar como historiadores, em grande medida, pensam os documentos, pensam suas fontes, é de uma magnitude gigantesca, uma contribuição gigantesca para a democracia. Certo? E, de outra parte, além disso, né, eu acho que um desafio, aproveitando essa pergunta, eu acho que a gente tem que ampliar o diálogo com outros grupos sociais, etc., mas eu acho que a crise também que nos coloca hoje, em grande medida, é uma coisa que eu sempre também, aproveitando o ensejo para refletir, que a gente tem que ampliar os diálogos para fora da universidade, mas a gente também tem que ampliar os diálogos para dentro da universidade, no sentido de que os historiadores, eles são, em geral, né, a qual eu me incluo, profundamente autocentrados, com uma dificuldade enorme de estabelecer diálogos, por exemplo, com as ciências sociais, com a literatura, com a geografia, né? E muitas vezes esses outros campos estão passando pelos mesmos diálogos. No campo das ciências sociais, que eu conheço um pouco melhor, que eu transito um pouco melhor, hoje você tem debates super amplos em torno da sociologia pública, da antropologia pública, da ciência política pública. Ou seja, os dilemas que estão lá estão aqui também. Né? Mas eu acho que nós somos muito autocentrados. Então, acho que nesses desafios que a crise nos coloca,
né, eu também colocaria isso, né, assim, como uma necessidade de uma abertura também, de nós sairmos um pouco desse nosso espaço autocentrado da historiografia e passar a dialogar também com outros campos de conhecimento. Concordo em absoluto, concordo e assino embaixo. Não, realmente, quando a gente fala de uma crise do ataque à própria historiografia, na verdade a gente está falando em muito sentido da crise dos ataques à universidade, né? Então a forma realmente é uma necessidade a gente buscar essa interlocução e de tentar mostrar essa viabilidade, a necessidade, a essencialidade das próprias universidades, daí caudatariamente a própria historiografia. Concordo em absoluto. Júlia, acho que você está sem som aí. É o novo lema da bandeira nacional, né? Seu microfone está desligado. Eu estou lendo aqui a pergunta, mas acho que essa é mais para o Odilon, né? Tá, podemos... Oi, gente. Oi, questões técnicas, mas eu acho que vocês já leram a pergunta. A primeira é do Marcelo, que é sobre: podemos pensar no negacionismo como um projeto político da recém-denominada democracia liberal? E tem mais uma dele também, que ele acabou de mandar, né? Qual a opinião dos professores sobre jornalistas como Eduardo Bueno e Laurentino Gomes serem autores de grande vendagem de livros voltados para a história? Sobre essa questão da... Meu microfone está aberto, não é? Ok. A primeira pergunta sobre um projeto da democracia liberal, eu não diria que é uma parte central, né, um elemento fulcral da determinação da democracia liberal. Eu diria que é um traço constituinte comum a diversas lideranças autoritárias, diversas lideranças que a gente pode, com algum esforço e muita polêmica, chamar de populista, é parte de uma dinâmica da própria extrema-direita. Cabe aqui lembrar algo que o Perlato já mencionou, que essa dinâmica de falseamento, apagamento, é muito comum nas clivagens políticas das mais diversificadas. Se a gente for pensar em outras experiências autoritárias ao longo do século XX, não apenas nas experiências autoritárias de tipo do nazismo, ou do fascismo, ou do autoritarismo de direita, a questão do controle da informação, do controle do passado, do controle da memória, do controle das narrativas sobre a história, inclusive história recente, era uma dinâmica comum das diversas expressões dos autoritarismos, digamos, ambidestros, né? Então, essa presença do negacionismo nessas chamadas democracias liberais, nesses projetos nacional-populistas ou democráticos e liberais, é um traço constituinte de uma certa tradição autoritária que a precede. Daí o que há, talvez são novas roupagens, novas estratégias, novas articulações. Então acaba sendo um processo comum a expressões das mais diversificadas que agora a gente vive o momento dessa nova onda, né? Nova onda das direitas que são efetivamente a maior ameaça à democracia representativa no século XXI. Ouvindo o Odilon falando, eu estava pensando aqui, se a gente, e pensando na pergunta, né, provocativamente, se a gente pode pensar se os processos, por exemplo, recentes, que nós testemunhamos, processos esses que, na minha leitura, são positivos, mas sobre os quais a gente deve pensar, mas que nós testemunhamos de destruição de estátuas, são negacionistas? Isso é negacionismo? Não sei, estou pensando aqui, né, em termos de, ou se o negacionismo ele é só numa perspectiva quando vem, por exemplo, de projetos autoritários. Todos os negacionismos são positivos? São negativos? Quando o negacionismo concorda com a gente, ele é revisionismo, e quando o negacionismo discorda da gente, é negacionismo?
Enfim, questões para a gente pensar, refletindo como é que esse é um território também, assim, para a gente refletir e como que ele nos coloca muitas questões, né? Porque nem sempre você negar a história, né, ou você problematizar o passado numa perspectiva diferenciada, ele vai estar conectado com projetos autoritários, né? Assim, quando eu vejo, por exemplo, movimentos que ocupam as ruas diante de protestos antirracistas e destroem estátuas, ainda que negacionistas, né, aquilo ali tem uma potência muito significativa. Eu não estou generalizando que todos foram negacionistas, mas também não podemos generalizar de que todos foram progressistas, né, de que todos eles estavam conectados com as discussões historiográficas e, portanto, pensaram, não, essa estátua pode, essa estátua não pode. Não. Assim, não estou generalizando por um lado, mas também não podemos generalizar por outro. Mas uma vez que eles fazem esse processo de destruição, eu acho que a grande questão, e talvez, não sei, eu estou pensando aqui junto, né, a partir disso, talvez a grande questão que eu vejo dos negacionistas autoritários seja a completa, conectando com aquilo que eu estava falando, né, em grande medida, a completa e absoluta defesa da impossibilidade do diálogo. Eles não estão abertos a qualquer tipo de diálogo. E um ataque muito forte a qualquer tipo de conhecimento que venha da universidade, etc. E esses outros negacionismos que aí estão, como eu disse anteriormente, são também, em certo sentido, alguns serão. Mas, Perlato, daí eu penso aqui, nessa dinâmica das derrubadas das estátuas, eu não entendo como se pode ser reconhecido como negacionismo, porque não se está estabelecendo uma negação da história, mas um processo de reparação. Pode ser mais ou menos radical. Todos os processos de destruição de estátua? Não sei. As duas recentes, vamos pegar as 2 últimas semanas para cá. Mas, enfim, não, justamente, a questão, assim, não é um processo de negação da história. Daí talvez, a viabilidade do termo negacionista. Porque o termo negacionista é estabelecido em torno do após Segunda Guerra Mundial, da negação das câmaras de gás. Do negacionismo do Holocausto, que negava o plano sistemático do assassinato de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Então ele negava a história, negava a existência factual, negava o que aconteceu. E o negacionismo da ditadura, ele nega que existiu uma ditadura ou ele propõe um retorno à ditadura? Merece ter o termo negacionista? Então, isso agora você me deixou em crise. Acho que é uma questão para a gente pensar. Aquela pergunta que eu acho que não tem resposta agora, que eu acho que a gente pensar, é isso: o negacionismo é negacionismo quando está no lado oposto e quando está do nosso lado é revisionismo? Né? Assim, como que lida com essas categorias, né, assim, que são categorias difíceis, assim. Agora, eu acho que, independente disso, né, são questões, eu acho que também a conversa aqui também ela é legal por isso, para a gente poder pensar coisas que não serão necessariamente respondidas aqui, né. Mas eu acho que, em grande medida, essa questão do debate das estátuas me trouxe aqui uma outra questão, que quando a gente fala, que é uma coisa que eu venho pensando muito, como que nós, historiadores, de modo geral, a gente perde muitas vezes oportunidades para trazer questões do passado e discuti-las de modo mais efetivo na esfera pública. Assim, deu exemplo antes da coisa da Volkswagen, que ficou. As estátuas passaram, né? Nós aqui em Juiz de Fora, né? Nós temos, por exemplo, né? As ruas das nossas cidades, elas contam e silenciam histórias, né? Assim, e o quanto que a gente problematiza isso publicamente, né? O quanto que a gente problematiza publicamente nomes de ruas, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Assim, nós temos muitas oportunidades públicas de disputar a história, né? De diversos eventos que a história pula, né? Ela está aí, então, assim, acho que o desafio é como nós aproveitarmos disso para disputá-las de fato, né? Pensar essas narrativas, refletir criticamente sobre elas, né? Porque mesmo o debate das estátuas, né? Eu sou a favor de derrubar a estátua de racista, etc. Claro que sou. Agora, se a derrubada ela se encerra somente na derrubada, para mim aquilo ali teve um valor simbólico no momento, mas ok. Né, o Hilsen, né, nos Seduzidos pela Memória, citando o Russell, ele diz o seguinte: olha, um monumento, nada mais silencioso do que um monumento.
né? O monumento está lá. Os movimentos criaram um simbolismo naquele monumento, destruíram. Nada mais silencioso do que aquele pó do monumento se você não construir discursos públicos permanentes em torno daquele monumento. Então, acho que, assim, esse é um dos desafios que a gente tem, né? Como aproveitar esses contextos para fazer com que o discurso sobre o passado ele seja permanentemente reativado, né? Bom, concordo. A gente está tendo vários comentários aí sobre essas indagações em torno das estátuas. E eu não nego também que estou aqui pensando, né? Perlato me conhece aí, a gente fica fritando sobre algumas coisas e verdadeiramente às vezes a gente não tem... O Perlato me deixou em crise agora. Em posição fetal aqui na vitória. Toda sexta-feira à tarde eu entro em crise, sabe, Odilon? Mas, enfim, a gente está com um tempo meio curto, a gente só queria que a gente pudesse pedir para a Ana, por favor, voltar com a pergunta do Marcelo, que ele faz uma discussão sobre os jornalistas. Aí, se vocês puderem responder, a gente fecha com ela, por favor. Olha, a minha resposta, assim, eu não sou nenhum grande conhecedor do trabalho do Laurentino, conheço um pouquinho o trabalho do Eduardo Bueno. Eu tenho muitas discordâncias, mas eu, particularmente, eu busco mais entender a lógica com que operam essas questões, o tipo de narrativa com que operam, o tipo de discurso que operam, a forma como escrevem, que é palatável, que é interessante para o grande público, e eu tenho tentado mais recentemente em trazer algo desse tipo em torno de uma rigidez historiográfica. Então, acho que antes de ficar apenas numa posição mais reativa de reclamo, e muitas vezes eu reclamo também, tá? Publicamente eu posso não reclamar tanto, mas particularmente eu tenho lá as minhas reclamações, acho que inclusive já comentei até com o próprio Perlato alguns casos. Mas, enfim, eu acho que a partir dessa questão, desse incômodo, é justamente a necessidade de criar algo novo. Parece até um discurso meio de coach, né? De uma questão meio de mercado, de se reinventar, algo do tipo. Mas eu acho que justamente que a posição reativa em torno dos jornalistas não deve ser um princípio de asfixia, né, da nossa capacidade, da nossa possibilidade de se reinventar ou de tentar dialogar com públicos mais amplos. Então, é um desafio que eu particularmente me coloco, sei que o Perlato também, acho que, na verdade, é uma questão, eu diria, de gerações diversificadas, tanto de professores como de estudantes, da gente tentar entender como a gente vai se reinventar. A questão da história pública, eu acho que é um traço constituinte de diversas graduações, de programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Então, é uma questão que marca realmente essas investidas contra a disciplina, e também a necessidade, as possibilidades da gente buscar interlocuções e, sobretudo, de formas democráticas, efetivamente, do saber histórico. Concordo, eu acho que a gente poderia ter dois tipos de postura, né, em relação a esses jornalistas, né, uma postura que é simplesmente a postura da recusa, né, não um diálogo com quem não é historiador, né, e que tem, claro, que tem aquela invejinha, né, porque o cara vende pra caramba, tá, porra, eu escrevo meu livro sobre o Império, sobre colônia e não vende nada, né, sobre o período, e o cara vende horrores, tal, assim, tem uma dimensão dessa, inerente ao ser humano, e eu acho que tem que criticar, de fato, o tipo de narrativa que me incomoda, que é uma narrativa, né, que busca o pitoresco, né, o lado sexual, a fofoca sobre personagens do passado, né, muito pouco atenta a dimensões mais estruturais, etc. Eu acho que tem uma crítica historiográfica que a gente pode fazer a isso, e eu acho que tem que ser feita, né, tem que ser feita, porque esses discursos estão aí, mas eu concordo muito com o Odilon nesse sentido dessas narrativas nos provocarem a pensar sobre o nosso lugar, né, sobre a forma como a gente produz o nosso conhecimento, como a gente circula a nossa produção. E isso que o Odilon coloca é interessante, que essa dimensão geracional, né, porque nós fomos formados, né, numa época onde esse tema não estava colocado, na história pública, isso não era uma questão, né, ninguém falava disso, isso não era uma... Eu acho que quem está se formando agora, sobretudo, né, ou seja, a crise ela nem sempre é negativa, né, ela tem seus problemas óbvios, mas ela também, né, tem potencialidades. Eu acho que essa crise, esse turbilhão que a gente está vivendo, né,
Muitas vezes a pessoa pode pensar, pô, estou no curso, na graduação, no meio desse caos, sim, é ruim por um lado, mas também tem suas potencialidades, você está submetido a desafios que vão te formar um historiador, né, muito diferente daquele que nós somos formados em uma perspectiva muito melhor do que nas qual nós somos formados, né, muito mais sensível para determinadas questões, muito mais sensível para a forma como se comunica, para a forma, né, como o conhecimento histórico está colocado na sociedade. Então, eu prefiro ver essa perspectiva, né? Menos do que recusar o Eduardo Bueno, o Laurentino Gomes, a minissérie da Globo, é tentar compreender o que aquele discurso está ali, dialogar criticamente, né? E potencializar essas reflexões para uma reflexão historiográfica mais sofisticada, né? Enfim, acho que é isso. Obrigada. Gente, como o nosso tempo está acabando, a gente tem mais ou menos o teto aí até 9 horas, eu vou dar os últimos recados, né? Antes de mais nada, agradecer os dois por estarem aqui conosco. Já tinha dito anteriormente, né? São parceiros de longa data da entidade e espero que continuem parceiros aí dos debates que a gente venha fazendo no futuro. Quero agradecer todos e todas que estão nos assistindo. A questão de ser online faz com que a gente tenha uma robustez e a nível de capilaridade muito maior, né? A gente tem gente basicamente do Brasil todo nos assistindo. E quero dar os últimos avisos. Em relação aos certificados, tem muita gente perguntando para a gente e mandando e-mail. Os certificados, eles são enviados pela própria plataforma, ela mesma que vê a questão da frequência, mas eles serão enviados para todos depois do dia 19 de outubro. Como essa atividade, ela compõe uma série de atividades nossas, a gente conseguiu minimamente organizar a plataforma como um evento único, e eles só vão disponibilizar depois do dia 19. Então, fiquem tranquilos que vai ser enviados para os e-mails que vocês se inscreveram. Volto mais uma vez a convidar quem não se inscreveu para as 2 próximas conferências que teremos, no dia 9 de outubro, com o Marcos Napolitano, que vem discutir essa questão de autoritarismo. Acho que ela apareceu muito nas falas dos 2 professores, ela apareceu muito nos comentários. Eu acho que nada mais justo que a gente esteja aqui novamente juntos para discutir especificamente o autoritarismo na construção da nossa república. E também no dia 19, também em outubro, a gente vai ter uma conferência com o Sidney Chalub, que também as inscrições estão abertas. Não deixem de seguir a gente no Facebook, no Instagram, se inscrever no nosso canal, que por lá também a gente vai fazer a divulgação das próximas atividades que estamos já pensando para fazer. Não tenho mais nada para dizer, não sei se os professores querem fazer algumas considerações finais, por conta de a gente ter algum tempo, senão a gente já pode ir encerrando. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite do CA, agradecer aí o Odilon pela conversa, né, foi ótimo, foram 2 horas aí que voaram, foi muito bom, muito prazeroso, agradeço e parabenizo mais uma vez ao Centro Acadêmico, né, eu acho que esse tipo de evento se em contextos normais já seriam importantes, hoje em dia eles se tornam ainda mais necessários, né, então obrigado aí. Eu agradeço também, foi uma grande satisfação, acho que a iniciativa de vocês é muito importante nesse processo de acolhimento também, do ensino remoto emergencial, e acaba porque é um acolhimento que não se estabelece exclusivamente com os alunos e as alunas da UFJF, como você mesmo mencionou, né, Júlia? É uma questão, assim, de amplitude nacional. Então, a iniciativa é muito legal mesmo, vocês estão de parabéns, e eu fico realmente... Muitas vezes a gente fala nos eventos, é uma honra, para mim realmente é uma honra. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Espero vê-los aí na nossa conferência com o Marcos Napolitano no dia 9. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau.